E aí, gente, vamos finalizar as questões comentadas à prova de 2014.2 do concurso da Petrobras para o cargo de técnico de segurança júnior. Neste vídeo, nós vamos comentar as questões de 53 a 60. E aí, gente, vamos lá? Questão 53, bora lá. Em se tratando de ações de saúde, o ABC da vida refere-se a um procedimento de primeiros socorros e suporte básico de vida. Nesse procedimento, a letra B representa. Gente, no edital da Petrobras, ele só fala em primeiros socorros. Ele não fala em nenhum procedimento específico. Então, vamos ficar com o básico do primeiro socorro, mas eu coloquei aqui sobre o ABC da vida para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele, beleza? Vamos lá. ABC da vida. O ABC da vida consiste em vias aéreas, do inglês airway, respiração breathing e circulação circulation. Checados nesta ordem, você pode assumir que a vítima não apresenta uma situação imediata de risco de morte por comprometimento dos ABCs. Vamos lá. A letra A. Reestabeleça as vias aéreas para permitir a respiração. Retire qualquer objeto que estiver obstruindo, como dentes quebrados, saliva, sujeira, etc. Cuidado para não empurrá-los mais ainda para dentro. Lembre-se, antes de tudo, estabilize a região cervical. Gente, seguinte, quando nós falamos em primeiros socorros, temos que ficar bem atentos que não é qualquer um, nem qualquer coisa que nós podemos fazer, o que pode prestar os primeiros socorros. Primeiro tem que ter o curso de primeiros socorros. E segundo, tem que saber certinho quais são os procedimentos que pode ou não pode. Porque a máxima dos primeiros socorros, gente, é não mexa na vítima. Porque com a melhor das intenções em ajudar, em tentar diminuir o trauma da pessoa, você pode agravar ainda mais o estado dela. Então preste atenção. Beleza? Vamos lá, letra B. Olhe, escute e sinta. Para identificar sinais de respiração, como movimentos do peito ou movimentos de ar vindo da boca. Veja se existe algum som proveniente da respiração ou dos pulmões. Letra C. Cheque a pulsação. Coloque a ponta dos dedos sobre a artéria carótida no pescoço e espere por pelo menos 20 segundos. Um pulso é difícil de se encontrar quando ele está fraco, quando está ventando muito ou quando a vítima está em choque. Vamos lá. Ele quer saber, na questão, o que representa a letra B. Como nós vimos aqui no resuminho, a letra B, ela fala sobre identificar os sinais de respiração. Então, de acordo com as alternativas, vamos procurar onde está falando da respiração? Boa passagem de ar? Não é na letra B. Boa abertura das vias aéreas? Não. Circulação? Não, está falando de circulação. Boa respiração, alternativa D, alternativa correta. Boa coordenação motora, nada a ver. Senão eu ia estar precisando de primeiros socorros aqui bem linda e sentada, né? Mas vamos lá. Certinho, bem tranquilinho. Vamos para a próxima questão. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, estabelecido através da portaria GM número 3.214/78 e atualizado através da portaria do MTE 1892 de 2013, determina que o PCMSO seja parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo de saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs. Em se tratando da articulação com o disposto nas demais normas, em 4 de outubro de 96, a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho publicou uma nota técnica, onde recomenda que, basicamente, o PCMSO se articule com a OAS. Gente,
Quando nós vamos falar em programas relacionados à saúde e segurança do trabalho, qual é o programa que dá origem a todas as outras ações, que é aquele básico? PPRA, gente. A partir do PPRA que nós fazemos todos os pontos, nós vamos identificar, reconhecer os riscos, vamos fazer as medições, tudo bonitinho. É a partir dele que nós conseguimos saber quais são os EPIs adequados, quais são os exames médicos adequados em determinada função. O que nós temos que fazer em relação a medidas de proteção coletiva, individuais, ou mesmo medidas administrativas. Gente, então, quando nós falarmos em articulação básica de qualquer outra norma com um programa relacionado à saúde e segurança do trabalho, nem titubeiem. NR9, PPRA e pronto, e acabou. É rápido, rasteiro, questão dada. Isso tranquilo, ó, ponto garantido. Mas vamos dar uma olhadinha no item que fala isso no LR? O item 7.2.3 fala o seguinte: o PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos da saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Gente, então quando nós vamos falar lembre-se, quando nós vamos falar em articulação, em programa básico, PPRA, tá, gente? É a partir dele que nós vamos seguir para todos os outros. Beleza? Próxima questão. 55. A resolução do CONAMA, número 398 de 2008, determina que a apresentação do PEI, Plano de Emergência Individual, ocorra por ocasião do licenciamento ambiental e a sua aprovação quando a concessão da licença de operação. O PEI deverá garantir, no ato de sua aprovação, a capacidade de instalação para. Ou seja, a partir do momento que o plano de emergência individual estiver instalado, a partir de quando ele vai poder ser executado. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 4º da resolução do CONAMA. O plano de emergência individual deverá garantir, no ato de sua aprovação, a capacidade de instalação para executar de imediato as ações de respostas previstas para o atendimento dos incidentes de poluição por óleo nos seus diversos tipos, com emprego de recursos próprios, humanos e materiais, que poderão ser complementados com recursos adicionais de terceiro por meio de acordos previamente firmados. Ou seja, gente, para que ele realmente funcione, você só pode colocar ele em prática quando ele estiver redondinho, prontinho. Porque não adianta, ó, vamos dar uma olhadinha nas questões? Da B para baixo, a letra B fala que até 90 dias. Como é que você garante que 90 dias não vai ter um incidente? 180 dias, mesmo pensamento, 1 ano, mesma linha de raciocínio, e um prazo definido pelo órgão ambiental. E esse órgão ambiental vai poder garantir que não vai acontecer nada antes? Não, né, gente? Então, a partir do momento que está pronto, ele realmente só vai estar pronto quando puder ser implantado, beleza? Quando poder ter as suas ações praticadas imediatamente, beleza? Tranquilinho, de boa. Próxima questão. Questão 56. Por intermédio do Decreto Federal 5.098 de 2004, criou-se o Plano Nacional de Prevenção para Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos, P2R2, com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos e aprimorar o sistema de preparação e resposta a emergências químicas no país. O P2R2 é orientado por princípios reconhecidos
como princípios gerais do direito ambiental brasileiro. Dois dos princípios orientadores do P2R2 são os seguintes. Gente, eu estou disponibilizando hoje ainda no site um resuminho com alguns pontos que não estavam naqueles materiais em Excel que eu já tinha deixado. Ou seja, vou ampliar um pouquinho os nossos materiais. Inclusive, vai ter a explicação de cada um desses princípios que estão no decreto do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Respostas Rápidas, aí, o P2R2, tá bom? E quando nós falamos em direito ambiental, nós temos vários princípios. A doutrina não tem fechadinho exato, não tem consenso quais são eles. Mas em consenso, né, em maior uso, nós temos alguns que é o que está no artigo 2 do P2R2, tá? Que é o princípio da informação, da participação, da prevenção, precaução, reparação e o princípio do poluidor pagador. Então, de acordo com o P2R2, esse artigo 2, vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Princípio poluidor pagador tem no artigo 2? Tem, tá bem aqui, ó. Beleza. E o princípio da conveniência? Não, ele não tá. Então, a letra A não é a nossa resposta. O princípio da parceria tem no artigo 2º? Não, não tem. Nem o princípio da retratação. Tem o da reparação, não retratação. Então, também não é a nossa resposta. O princípio da prevenção está no artigo 2. Da prevenção tá aqui, ó. E o princípio da combinação? Tá? Não, ele não tá. Então, a letra C também não é a nossa alternativa correta. O princípio da informação está no artigo 2º? Tá sim, tá bem aqui, ó. E o princípio da participação? Opa, esse também tá aqui. São os dois primeiros princípios do artigo. Então, a letra B é a nossa alternativa correta. Mas vamos dar uma olhadinha na alternativa E? Princípio da responsabilidade fiscal. Tá no artigo 2º? Não. Por aí. E tem a responsabilidade ambiental, que também não tá no artigo 2º. Então, também não é a resposta. Resposta correta, alternativa D de dado. Próximo. Em atendimento ao Decreto Federal 5.098/2004, a estrutura organizacional incumbida de formular e supervisionar a execução do P2R2, compreendendo os projetos e as ações de prevenção, preparação e resposta rápida a acidentes ambientais com produtos químicos perigosos nos âmbitos nacional, federal, distrital e estadual, bem como articulação e proposição de parcerias com órgãos públicos e entidades privadas afins, com vistas à sua implementação, constará basicamente da Comissão Nacional do P2R2 e comissões estaduais e distrital do P2R2, a Comissão Nacional do P2R2 deve... Vamos dar uma olhadinha? Aqui. Compete a Comissão Nacional do P2R2. Vamos comparando nas alternativas. Item 1 do artigo 6º do decreto. Zelar pela observância dos princípios e assegurar o cumprimento do objetivo geral e das diretrizes estratégicas do P2R2. Tem este item na nossa questão? Não. Próximo. Articular e propor parcerias com órgãos públicos e entidades privadas afins, visando a implementação do P2R2. Tem esse item nas nossas alternativas? Não. Identificar as oportunidades e estimular o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do P2R2? Tem esse item nas nossas alternativas? Também não. Proceder à análise de acidentes em conjunto com outras entidades quando julgar necessário.
Tem esse item nas nossas alternativas? Também não. Promover o desenvolvimento, implantação, atualização, padronização e acesso ao sistema de informações do P2R2 e apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios nesse sentido? Não tem esse item também nas nossas alternativas. Divulgar e disseminar informações relativas ao P2R2, seus objetivos, diretrizes e organização. Também não tem essa nas nossas alternativas, correto? Mobilizar os recursos humanos e financeiros de suporte ao plano, visando garantir a implementação e manutenção do P2R2. Tem este item nas nossas alternativas? Tem. É a alternativa D de dado. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as nossas alternativas. Na letra A diz o seguinte: ser composta somente... Lembra que eu falei para vocês do sempre, apenas, somente, todo, tudo? Então, quando vocês veem essas palavrinhas em concurso público, vocês já fiquem atentos, porque a probabilidade de estar errado é muito grande. Então, ser composta somente por representantes do Ministério da Defesa e do Ministério do Meio Ambiente? Não, gente. Podem olhar, se eu não me engano, é no artigo 2º desse decreto, que diz todos os ministérios que fazem parte. Não tem mais que o Ministério do Meio Ambiente e da Defesa, tá bom? Vamos lá, letra B, o que ele fala? Evitar a divulgação e disseminação de qualquer informações relativas ao P2R2. Oi? Eu nem vou terminar de ler. Porque a partir do momento que você fala evitar, é você fazer um decreto e guardar na gaveta. E qual que é um dos requisitos para que um ato, uma lei, um decreto, ele seja... Nossa, me fugiu a palavra agora. Ele seja realmente colocado em prática. Me fugiu mesmo a palavra. É a publicação. Um dos requisitos do ato administrativo, que a gente fala, para que ele seja válido, é a publicação. Tá? Se ele não for publicado, não adianta nada. Se ninguém sabe, o legislador não pode fazer uma lei, um ato, um decreto e guardar na gaveta dele sem que ninguém saiba. Como é que vão se cumprir, né? Então, a letra B já não é a nossa alternativa exatamente por isso. Letra C. Proceder à investigação de acidentes em conjunto com outras entidades, buscando determinar culpados e realizando denúncias junto ao Ministério Público. Não é assim, gente. Quando a gente fala em relação a plano de emergência, é o seguinte: temos um incidente, o que vamos fazer? Como devemos proceder? Não é a hora. Primeiro a gente vai resgatar, depois a gente faz uma investigação. Não é a hora de preparar culpados, não é o intuito principal do decreto do P2R2, tá? A letra D é a nossa alternativa correta, que eu já comentei com vocês, está no artigo 6º do decreto. Letra E. Ter os participantes remunerados de forma compatível e definida em norma específica, dada a sua função relevante. Quando nós falamos em comissões, participações, alguns papéis que são inerentes à função pública, eles não são remunerados. Por exemplo, a comissão do FGTS, Ministério do Trabalho, tem representante dos trabalhadores, tem representante dos empregados, tem representante dos aposentados, e esses são indicados aí por sindicatos e afins. Eles não têm nenhuma remuneração relacionada. O máximo que acontece é ter suas faltas, os que trabalham, abonadas. É o máximo que acontece. Mas remuneração relativa à participação nessa comissão, não. Ele tem lá a remuneração do cargo que ele exerce. Se ele é um chefe de gabinete, se ele é um ministro, se ele é isso, se é aquilo. Mas por participar da comissão, ele não tem nenhuma remuneração, tá bom? Certinho? Vamos para a próxima questão? Essa questão também está um pouco mais tranquilinha, mas mesmo assim precisa ler pelo menos os primeiros artigos do decreto. Gente, é sempre muito importante a gente ler os primeiros artigos de qualquer decreto, porque ele fala o objetivo do decreto, ele fala quem participa, como que participa. Então, é bem bacana. Vocês podem ver que é o moldezinho, né, dos decretos, leis
que eles seguem, que é muito legal para nós, estudantes concurseiros, tá bom? Próxima questão. Questão 58. De acordo com o Decreto Federal 8.127, as águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites da zona econômica exclusiva, são consideradas como águas... Vamos lá? O artigo 3º do Decreto 827 diz o seguinte, que águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam interiores, a saber. Ou seja, já vamos vendo aqui que a questão está querendo é exatamente isso, as águas marítimas, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. O que são águas marítimas? São as águas abrangidas por uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de base reta e da linha de base mar, conforme indicação das cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil, mar territorial. É isso que está falando a questão? Não exatamente. As águas abrangidas por uma faixa que se estende às 12 a 200 milhas marítimas, contadas a partir de linhas de base que servem para medir o mar territorial, que constitui a zona econômica exclusiva. Letra C, tá bem pequenininho aqui, eu tenho que colocar tudo bem pequenininho. Aí, pra gente ver aqui, ó. As águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites da zona econômica exclusiva. Então, este conceito diz sobre as águas marítimas. Onde que o porto fica, galera? Né? Então, né? Pré-salinas, né? Não sei. Separadas, como é que faz, né? Também não sei. Costeiras, isso aí, quando falo em costeiras, só lembro da marinha. E descobertas, né? Tem um mar escondido por aí, né? Pegadinha. Mas vamos lá. Penúltima questão da prova. Questão 59. O Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional, PNC, foi constituído pelo Decreto Federal 8.127 de 2013 e define qualquer ação destinada a controlar um incidente de poluição por óleo como sendo uma... Gente, quando nós falamos em conduta de incidente, aconteceu um incidente. O que nós fazemos? Gente, eu adoro meu vizinho. Vocês não têm ideia. Eu tô em casa aqui por causa do meu cachorro. Eu adoro aqui meu vizinho. Ele é uma pessoa ótima. Amo. Quero que ele vá pro céu. Vamos lá. Voltando. Quando nós falamos em ações de contingência para incidente, ou seja, aconteceu um incidente, o que nós temos que fazer? Agir. Quando? Rápido. Ou seja, nós estamos falando em ação de resposta. Né? É uma conduta condizente? Não. É uma participação necessária. Achei isso ótimo. Participação necessária é necessária mesmo, né? Se ele não participar, quem participa? Mas também não é a nossa resposta. Medida de emergência. Isso aí é algo que devia estar sendo esperado, mas não é exatamente o que a gente precisa nessa questão. Atividade prioritária, né? O que é prioritário para um, o que é prioritário para outro. Isso é um pouquinho discutível, mas vamos lá. O artigo 2 do decreto, ele diz o seguinte. 1. Ação de resposta. Qualquer ação destinada a avaliar, conter, reduzir, combater, controlar um incidente de poluição por óleo, incluídas as ações de recuperação da área atingida, tá? Então, ó, quando nós... Lembra que eu falei para vocês daquela dica de gravar os verbos? Gente, isso aqui tá maravilhoso, ó, é só verbo, ó. Avaliar, conter, reduzir, combater, controlar. Qualquer ação. Beleza? Tá bem tranquilinho.
Vamos para a próxima questão? Última da prova, gente. Última. No percurso para determinada capital brasileira, tipo, né? Em águas nacionais, ocorreu com um navio um incidente relacionado à poluição por óleo, que foi prontamente controlado pela tripulação. Muito bem. Nos termos do Decreto Federal número 8.127 de 2013, o fato deveria ser comunicado a determinada autoridade, mas sendo uma semana de feriado nacional, os órgãos ambientais e reguladores não estavam disponíveis. Nesse caso, o comandante deverá comunicar o evento a. Gente, é aquela escala hierárquica, né? Se não tem um, você fala para o outro. Se não tem o outro, você fala para o próximo. Se não tem o próximo, você fala para o último. É nesse nível. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 14. O comandante do navio, seu representante legal ou responsável pela operação de uma instalação, independentemente das medidas tomadas para o controle do incidente, deverá comunicar de imediato qualquer incidente de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional aos seguintes órgãos: IBAMA, órgão ambiental estadual de jurisdição do incidente, Capitania dos Portos ou a Capitania Fluvial da jurisdição do incidente, ou ANP. Vamos lá. ANP, o órgão estadual e o IBAMA, eles funcionam em feriado? A parte administrativa em geral não, né, galera? Então, quem que funciona sempre sem parar? A Capitania dos Portos. Então, quando há um incidente em algum horário ou dia em que nós não tenhamos os órgãos competentes disponíveis para receber essa informação, de imediato deve ser acionado, comunicado à Capitania dos Portos. Beleza? Gente, essa foi a última questão da prova. Eu estou terminando de preparar aqui para vocês um simulado bem bacana. E para corrigirmos, nós vamos fazer uma live aqui no YouTube. Eu vou soltar o simulado hoje. E semana que vem nós faremos a live, eu aviso, dia e hora certinho. Mas fiquem preparados que é na próxima semana, para podermos corrigir e bater um papo ao vivo. Vocês vão poder fazer perguntas. Já anotem o que vocês querem saber relacionado ao concurso público ou relacionado à disciplina mesmo. E, gente, muito obrigado. Eu quero dizer que eu tô aprendendo muito também, porque tem algumas coisas que não eram do meu total conhecimento. Eu tinha dado só uma pincelada em relação às provas. Estou aprendendo muito, muito, muito obrigada pelo retorno de vocês. E até a live, gente. Tchau, tchau.